Eu sou Sueli Atienza, estou aqui no meu terceiro vídeo dessas minhas apresentações. Quero pedir desculpas, porque realmente a minha voz está pequena, mas não é problema de saúde, não. É que o meu emocional ficou muito mexido, porque eu fiz um repasse, estou fazendo um repasse da minha vida em função dessas apresentações. E como a garganta é o alvo das emoções, a minha voz, de repente, sumiu. Passei a semana inteira me resguardando para poder estar aqui hoje apresentando esse vídeo. Estou procurando falar da melhor maneira possível para que me alcancem. Hoje, como eu coloquei no vídeo anterior, eu quero falar sobre a felicidade. A felicidade é aquilo, o desejo de ser feliz. Todos nós queremos muito. É como se alcançar essa felicidade. Existe uma felicidade em que é programada pelas convenções sociais. É aquela felicidade que fica assim: eu nasci, cresci, estudei, me formei e fui para o mercado de trabalho, sou um profissional de sucesso, família constituída, e a pessoa segue todas as etapas que dizem que é para se alcançar a felicidade. E nem sempre, no final desse passo a passo, as pessoas se sentem bem. O que ficou faltando? Porque a felicidade ela não é acabada com princípio, meio e fim. Eu conquisto, eu elaboro a felicidade todos os dias. Se eu colocar tempo, 24 horas por dia, eu colocar isso como um tempo de vida. Da hora que eu acordo, as circunstâncias, os eventos durante o dia, até encerrar esse dia, muita coisa acontece. Se eu estou preparada para elaborar minha felicidade todos os dias, com o que acontecer nessa caminhada diária, no final dela, eu estarei sempre agradecendo a Deus. Ficaram coisas por resolver? Fica para o dia seguinte, porque eu não coloco problemas, eu coloco desafios na vida. Porque os problemas a gente paralisa, estagna neles. Não é por aí, não é parar. E o desafio me faz superar. Terminou o dia e no dia seguinte eu vou encontrar solução para o que aconteceu e procurar melhorar os dias seguintes. E a felicidade é por aí. É um trabalho constante, eterno. E realmente fica uma interrogação: o que fazer para ser feliz? Eu me colocar de uma maneira intensa em todo o processo do caminhar pela vida fora. Porque a partir daí eu vou sendo feliz nos erros, nos acertos. Quando eu caio, quando eu me levanto, eu estou me vendo superando os desafios e me colocando muito melhor como pessoa. Então, ao longo do processo, eu vou sendo feliz, sem depender do resultado. Eu vou chegar até lá para ser feliz. Não, eu vou sendo feliz. E aí tem como eu ter não propriamente um resultado, mas chegar lá adiante com uma satisfação de vida. Eu poderia colocar aqui muita coisa sobre conceitos da felicidade, mas me faz muito bem colocar experiências. Veja só, o que é sabedoria? A sabedoria é todo aquele conhecimento que eu vou adquirindo, mais as experiências que eu vivo. Esse conhecimento mais as experiências formam a sabedoria. Só que o conhecimento eu passo adiante. A sabedoria é minha. Por quê? Por mais que eu relate uma experiência de vida, as pessoas sentem, acham bonito, maravilhoso, mas é só sentida por mim. Então isso eu não vou passar para ninguém. A gente tem uma sabedoria. Pela vida fora, adquire uma sabedoria. E aí eu quero fazer ainda a colocação, a partir das minhas experiências, que no vídeo passado eu falei sobre uma viagem que eu fiz à Amazônia, que foi muito marcante. E aí eu queria colocar mais alguma coisa muito interessante. Faz parte de quê? Quando eu programo uma viagem, eu vou por inteiro. Eu quero viver todos os momentos, dos acidentes que podem acontecer, tudo vai fazer parte. Eu já saio de casa querendo ser feliz, aconteça o que acontecer, com aquela viagem que eu programei. E por isso colocar essa experiência é interessante. E essa viagem que eu fiz à
pelo Rio Amazonas, nós ficamos num navio muito confortável e que eles tinham uma programação intensa. Sim, porque se a gente fica num navio 6 dias dentro do rio, tem que haver uma programação. Então eles tinham, todos os dias, colocavam um mural no final da tarde com a programação do dia seguinte. E ficava a escolha de cada um, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Então tinham pessoas que ficavam e outras que saíam para os passeios nos barcos. Chegou um dia que eles programaram o seguinte: amanhã vamos fazer um passeio e é uma programação em que seríamos apresentados a um boto. Eu fiquei maravilhada, quero conhecer. Mas eles tinham colocado uma recomendação para poder ir até o boto. Eu não prestei muita atenção. No dia seguinte, como de hábito, me levantei e passei desodorante, creme, porque realmente a pele da gente fica ressecada na viagem, né? E aí a minha colega de quarto, que era um quarto para cada 2 pessoas: Sueli, você passou creme, desodorante? Olha o que foi falado aqui. A gente tem que estar com o corpo limpo, senão o boto não aparece, ele não vem. Ele sente um cheiro de um perfume, de um creme. O corpo tem que estar limpo. Eu saí correndo, tomei outro banho, tirei tudo, porque o barco já estava para sair. E aí fomos até lá, o local, para apresentar, nós sermos apresentados ao boto. Então tinha assim em cima, como se fosse uma plataforma, para as pessoas poderem fotografar, filmar. E tinham aquelas que desciam e iam para o rio. Aí eu coloquei aquela proteção inflável, né? Eu não sei nadar, mas todos colocaram. Eu coloquei, desci e fiquei lá no rio. E as pessoas foram chegando. Não foram muitas pessoas que foram participaram dessa programação. A maioria ficou lá no navio. Então eu desci e estou lá. E o tratador, que traz, por um condicionamento, ele traz o boto. Ele avisou: não ponham a mão nele, porque de repente ele pode ter algum gesto bruto e pode assustar, porque ele é imenso, ele é muito grande, mais de metro, muito mais, quase 2 metros de comprimento. É uma coisa enorme. Tudo bem, eu ouvi. Então o tratador vinha com um balde cheio de iscas, eram uns peixinhos, que eu não sei o nome, são peixes lá da região amazônica, e ele pegava a isca e dizia umas palavras de ordem, que aquilo já era condicionamento, para o boto vir. Então o boto vinha e de repente ele não vinha todo, porque ele é imenso, mas pelo menos parte do corpo dele, né, a cabeça, ele saía da água, jogava água para todo lado, né? Que ele é muito brincalhão, o boto. E o homem ficava com a isca lá no alto e não dava. De repente dava um tempo para quem estava lá adiante, na plataforma, tivesse tempo de filmar, de fotografar, entendeu? Aí ele dava a isca e ele mergulhava de novo, o boto mergulhava. Nessas idas e vindas, uma das vezes eu fiquei do lado do tratador, porque eu sabia que o boto ia aparecer ali. Quando o boto chegou, eu notei que ele, nessas idas e vindas, não sei, ele ficou mais calmo e ele parou um pouco. Aí eu olhei para ele, que gracinha, mas que amor, uma coisa imensa, eu falando que parecia um cachorrinho de estimação. Que gracinha, e passei a mão nele. O que aconteceu? Ele desceu, imediatamente ele foi para a água. E ele, já mergulhado, ele numa rapidez, ele circulou meu corpo todo. Olha, eu me assustei, eu senti aquela coisa escorregadia, fria, mas ele envolveu o meu corpo todo, numa rapidez. Como que pode aquela coisa imensa ser tão leve? Tem uma leveza. Foi rápido. E aí eu gritei, né? Aí o tratador olhou para mim, eu avisei. Eu fiz isso. Foi uma experiência emocionante. E essas coisas, a gente viver esses detalhes, é muito bom. E me veio, depois que eu saí dali, do susto e tal, mas eu gostei. É uma coisa de aventura, sabor de aventura. Faz parte da viagem. Na volta, no barco, já de volta pro navio,
eu comecei a pensar, existe na Amazônia uma lenda muito antiga, a lenda do boto cor-de-rosa. E que lenda é essa? As jovens iam para o rio, se banhavam, e aí o boto chegava. E de vez em quando aparecia uma jovem grávida e ela dizia que era filho do boto. E muita gente, as pessoas acreditavam nessa lenda. Imagina. Mas como eu sou muito reflexiva, eu digo, toda lenda, ela não é verdadeira, mas tem que existir alguma coisa para motivar essa lenda. E o que eu percebi? A experiência que eu vivi com o boto, dele fazer isso, circular o corpo da gente. Olha que coisa interessante. O que eu quero dizer, gente, com tudo isso, que a gente tem assim, quando a gente quer ser feliz, é se entregar por inteiro a tudo que eu estou fazendo com muita dedicação. As pessoas viajam e elas às vezes perdem detalhes de uma viagem porque há uma preocupação em fazer o selfie e fazer o melhor ângulo, dizer ao mundo inteiro que eu viajei. Não, a viagem é minha. Eu não vou deixar de fotografar, mas a viagem é minha, tem que ser sentida por mim. Esse é um exercício da felicidade. Então eu trouxe essa experiência, eu acho interessante, que no bojo da experiência, sempre a história traz a veracidade das experiências vividas. Felicidade é isso, é construída, é elaborada. Hoje uma preocupação muito grande de passar para o outro o que eu não estou sentindo. Eu que preciso sentir. Essa experiência foi, assim, maravilhosa. Mas eu vivi um momento também que foi um momento difícil, sofrido. E eu quero trazer, porque como a gente traz do sofrimento lições de vida, que a partir dali a gente traz felicidade. Eu vivi um momento, uma situação bastante difícil. Saí de casa e eu estava me dirigindo ao consultório, arrumadinha, perfumadinha, enfim. Quando eu subia a calçada, saí da rua e subia na calçada, veio uma pessoa no sentido contrário que eu não vi, porque eu estava olhando para a direita, a pessoa veio na minha esquerda, correndo muito. Era um homem, devia estar correndo de alguma situação difícil. Só que houve um choque. Ele não fez por querer, foi um acidente. Ele bateu em mim com aquela força que um homem tem numa velocidade na corrida, fugindo de alguma coisa. É muito forte isso. O que aconteceu, eu caí no chão com o rosto, com a boca no chão. A minha rua é uma rua movimentada, porque ela é logo ali no início da praia, todos se movimentam, o tempo todo vai à praia, vai jogar futebol na praia, tem movimento. Naquele momento, a rua não tinha ninguém. Eu me levantei sozinha, cambaleando, bebendo meu sangue, era muito sangue, eu não sabia nem de onde vinha. E o que eu fiz? Eu voltei para casa. Assustei a todos que estavam na portaria, que eu saí bem, voltei daquele jeito. Eu fui batida para casa. Entrei em casa, peguei Aí quando eu cheguei, que eu fui me olhar no espelho, tinha um buraco na minha testa. Aí que eu fui saber de onde vinha tanto sangue. Eu tive que descartar tudo. Vestido, sapato, bolsa, ficou tudo encharcado de sangue. Botei no saco plástico, me desfiz, né? Então eu vi aquele buraco. Eu peguei um algodão, molhei muito no soro fisiológico, botei lá dentro, meu dedo entrava naquele buraco. Eu botei lá dentro, peguei 2 band-aids, coloquei, e aí o que eu fiz? Eu tomei banho, eu almocei, e aí eu fui procurar socorro. Na minha rua tem um posto de saúde da prefeitura. Eu fui caminhando até lá. Quando eu cheguei, a enfermeira que me atendeu disse: "O que a senhora fez? A senhora tomou banho? Almoçou?" Mas a pessoa, numa situação dessa, corre direto para o socorro. Vem cá, de que planeta a senhora vem, hein? Não é possível, a senhora não existe. Sabe o que vai acontecer, que pode acontecer? Da anestesia não fazer efeito pelo tempo que a senhora deixou passar. E aí o que eu vou fazer? Aconteceu. Fiquei lá sentadinha, o médico chegou para me atender, com aquele agulhão, né? Eu olhei aquilo apavorada e o médico era cubano. E o médico olhou para mim e disse: que é? Com ou sem? Eu estava ferrada mesmo, então vai de qualquer jeito. Sim, ele fez a sutura, foram 4 pontos. E eu saí dali, fui procurar um posto avançado do meu plano médico,
para eu ter um atendimento melhor. E aí que eu fiquei sabendo, eu não quebrei nada, não quebrei, menos mal. Aí eu voltei para casa, na hora que eu me deitei, eu estava com o joelho estourado, o ombro estourado, tudo na direita. Foi a minha queda, o lado direito, que sofreu. Joelho, ombro, 4 pontos, o rosto cheio de hematoma, dente quebrado na frente, que quebrou. Eu era a própria figura do Halloween. Eu me vi no espelho e o que eu fiz? Eu não, quando me deitei, Deus, por que aconteceu isso comigo? Me vitimizar? Não, eu agradeci, não quebrei um osso. Bom, aí eu fui, o médico mandou fazer fisioterapia, aquela coisa. E eu fiz a ressonância. Quando a ressonância chegou, eram 2 páginas cheias. Eu digo, bom, acabou tudo, né? Do jeito que está. O médico leu aquilo tudo, interpretou, disse, olha, esse seu ombro é cirúrgico. Eu ouvi aquilo, tudo bem. Bom, fiz as sessões de fisioterapia e tal. Eu não fiquei o paralisar no problema. Eu fico no desafio. E eu não fui em busca de 1, 2, 3, 4 médicos, opero, não opero, perguntar a Deus e o mundo, não. Eu vou em busca de solução. Aí depois de eu fazer a físio, encontrei uma amiga que disse, Sueli, por que você não começa, tranquilamente, você não começa lá no Pilates? Porque isso pode ajudar a fazer um alongamento daqui, dali, o exercício, vai melhorar o ombro e o joelho. Em suma, eu fiquei muito melhor e fiquei animada a ir para a academia. E fui. O que eu quero dizer com isso? Eu não paralisei no problema. Eu fui superar as dificuldades. Este meu ombro continua cirúrgico. Eu estou fazendo todos os movimentos. Subindo e descendo peso. Fazendo tudo. E outro dia eu enviei uma mensagem para o médico. Doutor, olha aí, meu ombro certinho, não briga comigo, tá? É meu amigo. E o médico disse, meus parabéns. Aliás, agradecer as atenções, viu, doutor? Que eu sei que o senhor está me vendo, o senhor me acompanha. Obrigada, hein, pelas atenções. E eu, a partir desse momento difícil, eu fui fazer as atividades físicas que eu não fazia até então. Conheci esses profissionais maravilhosos, que eu já falei no vídeo anterior, e a minha vida mudou. Quando eu fui fazer a físio, eu encontrei uma senhora maravilhosa que ela me levou para o teatro. Vamos ao teatro. Nunca pensei em teatro na minha vida. Então, olha como a gente abre oportunidades de ficar melhor a partir de um sofrimento. Interessante, isso é maravilhoso. Eu, com essas atividades, indo para o teatro, conhecendo pessoas, a partir do sofrimento. Imagina se eu ficasse parada, eu estaria até hoje buscando médicos, opero, não opero. Meu ombro é cirúrgico, mas ele não reclama. Meu joelho está ótimo. Eu danço com sapato alto. E aí? O joelho, tranquilamente. Faço agachamento, tudo. Então, o corpo da gente, ele está junto, corpo e mente. Quando eu me coloco na impossibilidade, não, agora eu não posso mais. Eu mando uma mensagem para o cérebro, essa é uma ida e vinda, e eu vou estagnar. Porque eu disse que eu não posso mais, não, agora não dá mais. Eu não estou fazendo absurdos. Tanto que eu não faço academia sozinha, é o personal. As fisioterapeutas maravilhosas, eu tenho acompanhamento, eu não fico sozinha, porque eu sei a idade que eu tenho, se eu tiver qualquer acidente, vai ser difícil recuperar, não é a mesma coisa com uma pessoa de 20 anos. Esses são exemplos que eu gosto de dar, como a gente supera. A impressão que fica para mim é que as pessoas abraçam o sofrimento, se paralisa, não mexe, eu não posso, eu vou sentir dor. Fica mandando mensagem sempre. É mensagem negativa. Eu tenho que levar para dentro de mim mensagens positivas. Então, o que eu quero dizer é que nós não devemos abraçar o sofrimento. Aconteceu uma circunstância da vida. Eu vou buscar meios e formas de superar. E não tenha dúvida, o corpo responde. Aí vem as justificativas. É porque ela é assim, ela é magrinha, é não sei o quê. Não, não é isso. Não busquem justificativas. Busquem solução. Quando eu busco a solução, está dentro de mim. Agora, algo que é muito importante,
que tudo que se diz, como que as pessoas, um envio de mensagens intensas, TikToks, mensagens, coisas lindas, vídeos, eu recebo muito, lindos e maravilhosos. As pessoas leem aquilo, gostam, passam para os amigos, mas quando termina, o que a pessoa levou para dentro dela da mensagem? É muito difícil. Porque eu vejo tanta mensagem bonita e eu vejo as pessoas o tempo todo tomando remédio para dormir, remédio para acordar, ansiedade, depressão, mas eu não estou levando para dentro de mim essas mensagens positivas. O que eu estou aprendendo? Então, não é só ler a mensagem, ver o vídeo. Eu preciso me colocar. É o livro da autoajuda, que ele é feito para todos. É muito bom, os livros de autoajuda são maravilhosos, mas é para um universo de pessoas. Mas cada pessoa é uma pessoa. Eu preciso ler, abstrair dali o que eu posso trazer de positivo para mim, de lição de vida. Essa reflexão que é muito difícil se fazer. Então as pessoas recomendam ótimos livros, fecham o livro e o que fica? Nada. Mas existe algo muito importante. Eu preciso abrir diálogo comigo. Meu grande amigo sou eu. Eu tenho os amigos, tudo bem, mas eu preciso conversar com esse amigo que está dentro de mim. Aí vem o medo. Como fazer isso? Porque para conversar comigo é aquela coisa da busca pelo autoconhecimento. Eu preciso de um momento que eu esteja sozinho para falar comigo. Aí vem o medo. Não, mas isso é solidão. Eu não consigo. Como solidão? Tem aqui um sociólogo que eu admiro muito, eu falo o nome dele porque todos gostam, Leandro Carnal, e ele colocou uma coisa muito interessante num dos livros, que é a solitude. A solidão é o espaço vazio. A pessoa está ali e não sabe o que fazer da vida. Isso aí é solidão. Mas quando eu abro esse espaço, que ele vai ser dinâmico, eu abro um espaço para conversar comigo, isso é a solitude. Esse espaço é muito necessário e falta muito às pessoas. Eu falar comigo, que caminho seguir, o que eu faço, eu leio tantas mensagens, eu vou reler, vou ver o que eu posso trazer para mim. É ensinamento, gente. Aí as pessoas começam a aprender. Porque eu vejo um universo de mensagens, né, de interações, e as pessoas não apreendem, não absorvem, porque existe o medo da solidão. Não tenham medo de conversar com vocês. Nós temos necessidade, de vez em quando, abrir um espaço. Ele é meu. Eu falei com Deus, eu falo, tudo bem, falar com Deus, mas eu preciso de um momento para eu falar comigo. Deus está presente dentro de nós para nos ajudar. Ele já deu a grande bênção que é a vida. Encaminhar essa vida cabe a cada um de nós. Nós temos que ser responsáveis, sujeitos da nossa história. Quando acontecem coisas positivas, eu sou premiado. Foi bom porque eu fui por aqui, por ali. Quando existe algum deslize, algum erro, algum desencanto, eu vou em busca de culpados. Eu delego aos outros o que é da minha responsabilidade. Eu tenho que ser responsável nos bons e nos maus momentos. Eu vou ter alegria, satisfação nos bons momentos e eu vou buscar solução nos maus momentos. Isso é essa sinceridade que eu preciso ter comigo. Isso é a busca do autoconhecimento. A partir daí que a gente se vê muito melhor. Eu já percebi que essa é a grande dificuldade. As pessoas abriram um diálogo com elas mesmas. O que eu posso estar falando, o que é a felicidade, você sentir plenamente os momentos da vida, sim, mas como fazer isso? É esse espaço que eu preciso abrir. Ter coragem de fazer. A vida é feita de desafios. E a cada desafio que eu supero, eu provo a mim, não é dizer para os outros, eu provo a mim mesmo do que eu sou capaz. Isso levanta a autoestima. São mensagens que eu procuro colocar, porque pela minha vivência como psicóloga, eu lido muito com isso. Essa dificuldade das pessoas de se voltarem para elas mesmas. Eu sempre tenho uma vez na semana, eu abro um dia que é meu, um dia. Porque como eu me dedico muito, eu vou para o consultório, eu atendo, eu faço. Então, eu abro muito para os outros. Eu preciso ter meu tempo. Eu tenho um dia que eu
reservo para mim. Eu estou em casa, sozinha. Eu desligo todas as luzes do apartamento, todo escuro. A não ser uma luminária que eu ganhei de uma grande amiga, que é a luminária de sal rosa do Himalaia. Ela é Hare Krishna e ela me presenteou. Essa luminária eu não desligo nunca. É uma pedra de sal. Ela é de sal. Eu não desligo, só desligo quando eu fico muito tempo fora de casa. E tem que ter um ritualzinho para deixá-la desligada, porque senão ela desora. Ela é sal, mas ela traz uma atmosfera maravilhosa de um reencontro. Eu me sinto muito bem. Então só com aquela luminária, tudo às escuras, e ali eu abro o meu espaço. Agradeço a Deus, mas converso comigo. Faço um repasse do meu dia, de tudo que eu fiz para ajudar as pessoas, porque eu preciso de recarregar minhas energias, minha visão pela vida, porque senão eu vou me desgastando na medida que eu vou me dedicando. Eu preciso estar bem comigo para poder ajudar o outro, mas para eu estar bem comigo, eu preciso viver esse exercício de falar comigo. Eu sei que é difícil, mas é possível, vale a pena, porque quando eu comecei a exercitar, eu comecei do zero. E a vida começou a me dizer o quanto era importante, porque eu vou num passo a passo, sem querer tudo. Mas eu fui percebendo as melhoras, como eu fiquei melhor. Por isso que eu disse no vídeo anterior, a sabedoria que eu aprendi, que eu trouxe nessa caminhada da vida, hoje me fez uma pessoa melhor, que eu deveria ter sido o tempo todo. Mas a gente aprende, a gente não nasce sabendo. E é isso que eu quero colocar, é esse aprendizado, para vocês chegarem lá adiante, com a minha idade, com esse brilho nos olhos, amor no coração, alegria de viver. É muito bom. Eu não tenho medo de finitude, nada. A hora que meu prazo de validade chegar, eu vou embora, missão cumprida. Feliz, porque eu vivo bem comigo. Não sei se eu coloquei, eu não fiz questão de falar tanto com os conceitos da felicidade, mas eu prefiro colocar os exemplos, tá? E quando a gente viaja, a gente precisa se colocar. Dessas viagens que eu fiz pelo Brasil, eu conheço o Brasil, não é cidade a cidade, mas as regiões do Brasil, norte, sul, leste, oeste, nordeste, eu conheço. Antes de sair do Brasil, já fiz algumas viagens no exterior, eu procurei conhecer o meu país. Isso é muito importante. E o que eu percebi? Que o Brasil são diversos Brasis, com características diferenciadas, muito. E o que fica a impressão dessas viagens que eu fiz, desse conhecimento do meu país, a impressão que fica para mim, que ele ainda não foi totalmente descoberto. Ainda tem muita coisa. Poxa, mas aqui nós vivemos nesse redemoinho. Gente, isso é cidade grande. Começa a largar os horizontes, saiam, conheçam o nosso país e vocês vão ver as regiões imensas, desertas. Quantos lugares estão sendo descobertos através das externas, que fazem até para filmagens de novelas? Lugares nunca antes conhecidos. Mas eles estão aí desde que o Brasil foi descoberto. Mas ninguém conhecia. Aí a novela tal fez, aí todo mundo vai para lá, é o point. Deve ter muitos rincões por esse Brasil afora desconhecido. Então nós precisamos conhecer, porque eu só cuido, eu protejo, eu defendo o que eu amo. Para eu amar, eu preciso conhecer. E eu falei no vídeo anterior que quem visita a Amazônia é estrangeiro, não é brasileiro. Por que eu estou dizendo isso? Eu fiquei muito sentida quando eu vi o entusiasmo dos turistas estrangeiros ali na Amazônia. E o comentário que eu ouvi quando eu voltei da viagem? Você gastou um dinheirão para fazer programa de índio. Você ia a Nova York, você gastava muito menos e se divertia muito mais. É muito sofrido ouvir isso. Eu também já fui a Nova York. Eu paguei lá quase R$800 para ver uma apresentação na Broadway. Mas nada vai tirar o mérito, o brilho, a satisfação de ver aquela riqueza que é a Amazônia. E as pessoas acham que aquilo é menor. Por isso, a Amazônia precisa da gente. Nós defendermos.
Não vai existir governo que vai resolver problemas. E eu vejo passeatas pelas avenidas em defesa da Amazônia. Me desculpe, quem está defendendo? Essas pessoas que dizem que é programa de índio e lá, elas são massa de manobra nas mãos dos políticos. É isso. Não sentem amor pelo que tem. Vamos defender o que é nosso. As viagens que eu já fiz aí fora, eu não abaixo a cabeça para ninguém. Por quê? Porque eu conheço a história do meu país. E o brasileiro, ele por não conhecer, não é por maldade, mas ele não conhece o que ele ouve do estrangeiro, ele ainda abaixa a cabeça e concorda, sendo dono dessa riqueza que é o país. Eu disse lá fora, na Europa, eu tive a ocasião de dizer, o meu país é uma grandiosidade, pena que os brasileiros não conhecem. Eu falei isso. E mais, houve um momento que eu vi, de uma maneira muito sutil, uma crítica. Quantos países você já visitou? Quantos idiomas você fala? É porque na Europa, né, os países são pequenos. Então eles vão de trem de um país para outro. Eu disse, olha, o meu país é um continente. Para conhecer o meu país, é rodar essa Europa toda e muito mais. É muito grande. E quanto ao idioma, aí eu traço um perfil cultural. Tempos atrás, todos admiravam um país desse tamanho, com um único idioma. Você sai por aí, qualquer país pequenininho, falam 3, 4 idiomas, isso é comum. Brasil não. Um único idioma para todo o país. Mas isso tem um dado histórico que eu não vejo as pessoas colocarem. E o que é? Lá atrás, não sei se foi pela década de 30, quando chegou um homem, eu vejo muita gente falando, o ditador Getúlio Vargas, eu não estou colocando o político, eu estou colocando os objetivos dele e o que ele conseguiu. Ele chegou num país ainda conturbado por muitas situações políticas. E o que ele fez? Pegou todas as bandeiras, ele fez uma queima de bandeiras simbólica, porque vocês veem, através dos jogos de futebol, todo o estado apresenta sua bandeira, né? Tem o hino do estado, isso é preservado, é respeitado. Mas ele fez colocar o seguinte, todas as bandeiras de todos os estados, mas a única bandeira, existe a bandeira nacional, que ela é primeira e única. Isso é emblemático na unidade nacional. E a outra coisa que ele fez foi a questão do idioma. É um idioma para todos. O idioma e a bandeira são os símbolos de unidade nacional. Por que eu estou comentando? Olha a minha experiência das minhas viagens. Uma certa vez eu indo ao sul e eu visitando as cidades, né? E há toda uma influência cultural dos europeus. Tem eslavos, tem germânicos, enfim, lá na região sul. Eles desbravaram, fizeram a região sul crescer, maravilhoso, estou dando parabéns. Só que quando eu cheguei em Blumenau, que é uma grande cidade, considerada bem alemã, mas eu fui numa cidade pequena, próxima a Blumenau, chamada Pomerode. Olha, é um reduto essencialmente alemão. Por que eu digo isso? Porque quando eu cheguei, eu estava com pessoas, né, da viagem, meu marido até falecido estava, nós íamos caminhando, chegamos no supermercado, estavam falando em alemão. Mas quando chegamos, há um respeito por nós. Quando chegamos, alguém veio ao balcão, boa tarde, ou cumprimentou, e muito educado, falando português. Mas entre eles falam em alemão. Isso em Pomerode. Quando Getúlio Vargas fez questão do idioma, é porque no sul, até as escolas se falavam os idiomas deles, entendeu? Daquelas culturas. Isso era maravilhoso até um certo tempo. Quando veio a globalização, não ficou muito bem para o Brasil. Por quê? Pela cultura, o brasileiro tem dificuldade de aprender idioma. A verdade é essa. Tem. Porque isso é cultural. Passamos gerações sempre com um único idioma. É uma dificuldade, realmente. Então eu trago essas experiências, tá? Esse conhecimento, para as pessoas entenderem o que é Brasil e ser brasileiro. É defender. Eu fiquei muito sentida, muito magoada de ouvir aquilo. Que eu fui fazer programa de índio. E são essas pessoas que estão defendendo a Amazônia, não vão lá, não conhecem. Aquela riqueza, aquela maravilha. Eu não estou aqui para descrever. Vai lá e conheça. Eu vou encerrar esse vídeo, porque tudo que eu faço,
eu faço com muita intensidade. Ou eu faço por inteiro, ou eu não vou entrar na circunstância, no evento. E aqui eu estou por inteiro. Por isso que a minha voz está diminuída. Porque eu sou intensa. Eu me coloco por inteiro. Eu vibro. E é essa vibração que eu tenho e todos admiram. Com 80 anos... Porque não interessa o tempo de vida, é a minha vibração pela vida. Não esqueçam de começar a conversar com vocês. Eu vou conversar comigo, para essas mensagens maravilhosas surtirem efeito. Eu torço muito pelo bem-estar de todos, mas eu não posso fazer tudo por todos. Eu trago minhas mensagens. Se puder ouvir, eu agradeço. Para encerrar, para um próximo vídeo, eu deverei falar sobre um assunto que mexe muito com as pessoas no momento, que é o corpo, o significado, corpo-significado, tá? Porque hoje eu falei sobre o hedonismo, tá? Nessa visão da felicidade. E agora eu vou falar sobre o hedonismo com essa visão do corpo-significado. Próximo vídeo será esse. Agradeço muito se puderem me dar atenção, porque eu acho que vale a pena. Houve um pouquinho de experiência dessa mulher de 81 anos que vibra muito, cheia de amor para dar, pensamento positivo. Eu não tenho depressão, não tenho nada, com todos os motivos que eu já tive na vida para ter, mas eu não paraliso em problemas. Eu supero desafios. A depressão não chega. Obrigada pela atenção. Até a próxima.